Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Dando andamento às aulas de História da Arte. Hoje a gente vai tratar sobre a arte cristã. É uma aula curta, porque posteriormente a gente vai falar um pouco da arte bizantina, que está diretamente relacionada. Então, essa é uma introdução do momento em que a arte cristã se consolida e mais tarde irá tomar proporções muito maiores, porque será o elemento mais marcante da Idade Média, junto à filosofia cristã e todos os elementos que envolvem a Igreja Católica naquele contexto. Mas na Antiguidade Clássica nós veremos que a arte cristã sofre perseguições porque a Igreja Católica ainda não está consolidada e, por consequência, aquelas pessoas mais pobres, mais simples que estavam se convertendo ao cristianismo ali no Império Romano tiveram que praticar a sua religiosidade, por consequência, as artes relacionadas a ela, de forma mais afastada dos grandes centros de Roma, tá? Então, o que vai acontecer nesse contexto, né? Essa arte cristã que a gente chama dos primeiros momentos, uma arte primitiva, né? Os primeiros momentos em que ela é praticada, é, é desenvolvida nas catacumbas. A gente vai entender um pouco melhor por que isso acontece, né? Tem uma relação direta com Nero. O imperador Nero, que ficou famoso por incendiar Roma, né, proíbe o cristianismo e começa a perseguir os cristãos. E aí não resta nada mais para essa população mais simples do que praticar a sua religiosidade e, por consequência, a arte relacionada a ela de forma mais distante de Roma. E aí eles vão encontrar nas catacumbas um local mais tranquilo para poderem expressar a sua fé. Então, as catacumbas eram galerias subterrâneas, né? Os mortos eram enterrados nelas, e aí eles começaram a manifestar a fé deles a partir dos símbolos referentes à vida de Jesus Cristo, tá? Então, a fé cristã naquele contexto era visível e expressa artisticamente falando a partir de símbolos que, por sua vez, faziam referência direta à vida de Jesus Cristo, às fases da vida dele, os momentos que ele viveu, tá? Esses símbolos cristãos, o primeiro é a cruz, tão usada até hoje, né? Que é o símbolo do sacrifício de Cristo, né? Dentro de toda a mitologia cristã, o Filho de Deus que se sacrificou pela humanidade que vivia em pecado. Então a cruz, né, é o símbolo maior usado, especialmente nos momentos de morte ali, né? Você percebe que tem sempre a cruz, a questão da extrema unção. Então eles sempre usavam a manifestação da cruz como simbologia. Outro elemento, a palma, né, que é o símbolo do martírio de Cristo. As chagas de Cristo são referenciadas, né, os momentos de dor, de tortura pelos quais ele passou, e a palma, onde houve um prego na mão dele, né, quando foi colocado na cruz, também é uma simbologia do martírio dele, sempre mostrada. Outro elemento importante, a âncora, que é um símbolo de salvação, né? É um símbolo de que ele veio para nos salvar e fez os sacrifícios para que a gente pudesse perceber os caminhos ruins pelos quais estávamos passando. E por fim, o peixe, né? Que é o símbolo preferido dos cristãos naquela época por uma questão das letras presentes na palavra, tá? O peixe, na linguagem da época, era ictis, né? Era assim que se escrevia, né? ICHTYS. Era essa a tradução da língua suméria, da língua presente na época, perdão. E cada letra dessa palavra combinava com uma frase que eles usavam muito, que traduzindo era Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, né? Cada letra da palavra peixe era a inicial de uma dessas frases que carregava esse significado. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Portanto, o peixe era um significado importante, né? Olha que toda a representação da alimentação, dos milagres cristãos, de Jesus Cristo, etc. Então,
Esses elementos simples, as simbologias foram marcantes até o momento que elas começam a se tornar mais evoluídas. Essas pinturas que trazem apenas essa simbologia começam a se tornar cada vez mais rebuscadas dentro das catacumbas, né? E representarem cenas dos Antigos e do Novo Testamento. Então você começa a encontrar um pouco mais para frente dentro das catacumbas pinturas um pouco mais rebuscadas, mais sofisticadas, mostrando esses momentos pelos quais Cristo passou, né? E também cenas dos Antigos do Novo Testamento, referências a Noé e tantos outros, rei Davi, e tantos outros dentro das catacumbas romanas, tá? Há uma mudança substancial a partir do ano 313 depois de Cristo, quando Constantino permite o cristianismo, tá? Quando ele permite, isso significa que os cristãos não precisam mais se esconder, então suas artes podem se tornar mais livres e explícitas dentro do contexto da sociedade romana. E em 391 isso se acentua, isso aumenta, porque Teodósio oficializou a Igreja Católica como a religião oficial do Império. A partir de então, a Igreja Católica não vira só permitida em termos de sua prática religiosa, mas como profundamente ligada ao Estado romano, tá? Isso seria uma premissa do que aconteceria mais tarde na Idade Média. Se antes essa arte cristã primitiva, digamos assim, era tosca, era uma arte simples e vai se sofisticando, né? Vai se amadurecendo. É nesse processo de amadurecimento, com sua ligação legal ao Estado de Roma, que nós vamos percebendo que ela vai se difundir e vai marcar mais tarde na Idade Média toda uma nova época da história da humanidade, tá? E a partir disso a gente debate na semana que vem o impacto também da pintura bizantina, né? Para chegar mais tarde na questão da arte medieval. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. No mais, grande abraço a todos. Tchau, tchau.